Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao programa Márcia Barreto Entrevista, nessa série muito especial de terapeutas da ACITEC. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou colocando para nós aqui o nosso título, Márcia Barreto Entrevista. Vão chegando que a gente já vai começar. Márcia Barreto Entrevista. Vou marcar aqui a minha convidada de hoje, Rosane Pereira. Vocês podem ir convidando os amigos e as amigas, aqueles que você sabe que essa hora já estão acordados. E hoje quero contar muitas coisas para vocês antes de convidar aqui a Rosane para estar com a gente. Então, pessoal, se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui, eu sou Márcia Barreto, terapeuta energética no Rio de Janeiro e no mundo, como eu gosto de dizer. E o programa Márcia Barreto Entrevista, ele surgiu como um complemento de todo o trabalho que eu faço na internet desde 2006, trazendo lives e aulas gratuitas semanais. E no programa Márcia Barreto Entrevista, o meu objetivo é trazer terapeutas como eu, terapeutas que fazem o mesmo tipo de terapia que eu, terapeutas de outras áreas, para que a gente possa trazer as nossas experiências de vida, falar sobre as nossas terapias, efetivamente colocar a nossa voz no mundo e ser uma contribuição para todas as pessoas. Então, nessa terceira edição, eu resolvi convidar terapeutas ligados à ACITEC. A ACITEC é a Associação Internacional de Terapeutas Quânticos, vamos de novo, ACITEC, Associação Internacional de Terapeutas Quânticos, fundada pela Thalita Martins, tendo na vice-presidência o Túlio Miotti. E a missão da ACITEC é levar a cura ao mundo através dos processos terapêuticos e trazer para o mundo também o conhecimento das terapias quânticas como ferramentas para a autorrealização e para a cura, para a restauração do nosso equilíbrio energético. Na visão da ACITEC, quando a gente consolida as terapias dentro das instituições, sejam elas empresas, escolas ou instituições de outras características, nós estamos ajudando não só no desenvolvimento pessoal, mas no desenvolvimento profissional. Porque é preciso que a gente esteja em equilíbrio para que o nosso trabalho ele se manifeste de uma maneira positiva. Então, a ACITEC veio com toda essa estrutura de pensamento, estrutura de escolha, também para ser um apoio para os terapeutas. Apoiar os terapeutas no sentido deles poderem oferecer o seu trabalho e realizar o seu trabalho com mais segurança, tendo apoio. Nós, membros da ACITEC, nós temos reuniões mensais, onde a gente fala sobre o que está acontecendo, a gente fala sobre as nossas dificuldades, traça metas para o mês e a gente tem um trabalho muito colaborativo, em que um terapeuta está sempre tentando colaborar com o outro num processo de autoconhecimento, de autocura, de restauração do equilíbrio energético, do equilíbrio holístico essencial. Então, por isso a minha escolha de criar o Márcia Barreto Entrevista com exclusividade para terapeutas que, como eu, estão na ACITEC. E aqui não é uma publicidade sobre essa associação, é efetivamente o que é um grupo de terapeutas voltados para um bem comum e tentando transformar o mundo, tentando curar o mundo. Então, eu quero convidar vocês, deixar aqui o convite. Se você tiver vontade de participar de uma reunião da ACITEC para conhecer o nosso trabalho
e conhecer a nossa proposta, você pode me mandar uma mensagem aqui depois da nossa entrevista, que eu vou te encaminhar para a presidência da ACITEC para que você receba o seu convite e você possa participar de uma reunião e compreender e perceber aquilo que a gente deseja. Mas eu quero te dizer, vamos curar o mundo? E quando eu falo de cura, eu não estou falando de algo milagroso. Vamos curar o nosso coração? Vamos curar a nossa mente? Vamos nos curar dos pensamentos negativos que nos bombardeiam todos os dias? Vamos curar o nosso coração daquelas emoções que são mais profundas e que a gente nem sabe por que a gente tem? Vamos curar o mundo juntas? Vamos viver uma nova experiência. Estou colocando para vocês aqui na tela o meu grande convite de hoje. Rosane Pereira, hoje 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Lembrando, Dia Internacional das Mulheres, dos homens, das crianças, dos idosos. São todos os dias da nossa vida. É bom celebrar? É bom celebrar. Mas eu queria pedir para todos nós ficarmos muito atentos para aqueles que de alguma maneira sofrem em algum momento da sua vida. Que a gente tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir e uma palavra amorosa para oferecer. Esse é o meu convite de hoje. Então, vou iniciar agora o Márcia Barreto Entrevista de hoje com a Rosane Pereira. E antes de eu chamar a Rosane, eu vou trazer as qualificações da Rosane apenas para a gente perceber quem é essa pessoa que vai falar com a gente hoje. Então, a Rosane é gestalt terapeuta, ela faz hipnose ericksoniana, é psicóloga transpessoal, terapeuta quântica, terapeuta energética de reiki, de EFT, de Physiomagnetic Healing, de cromoterapia, de florais etéricos xamânicos. Então, eu vou, com muito prazer agora, convidar a Rosane para estar comigo aqui, para que a gente possa compartilhar mais um momento. Então, eu já convidei a Rosane, vou fechar a nossa tela para esperar a Rosane estar aqui com a gente. Lembrando, esse é o programa Márcia Barreto Entrevista, exclusivo com profissionais que estão ligados à ACITEC, e a gente quer curar o mundo. E para a gente curar o mundo, a gente começa curando a nós mesmos, o nosso coração, a nossa mente. E a gente quer convidar você para fazer o mesmo, para curar o seu coração e curar os seus pensamentos. E assim você transforma o mundo. Rosane, querida, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o meu convite aqui para a gente falar um pouquinho sobre o seu trabalho e como as terapias impactam a sua vida. Então, eu queria pedir para você, eu fiz uma apresentação breve e super técnica de você, eu queria que você contasse para a gente quem é Rosane Pereira. Bom dia, Márcia. Prazer enorme estar aqui no teu espaço, né? Poder compartilhar com você essa manhã, como você mesma disse, né? É o Dia Internacional da Mulher, mas é dos homens, das crianças, dos idosos, enfim, né? É apenas mais um dia, mas comemorar é sempre muito bem-vindo, porque nós estamos comemorando a vida, comemorando essa oportunidade, né? E não o Dia Internacional da Mulher. Isso pode ser muito mais comercial, né? Então a gente está aqui saudando a vida, todos que estejam conosco e os que não puderam estar também, homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, né? Então, como a Márcia disse, eu sou psicóloga e sempre gostei muito do estudo na área quântica. Então, por isso eu fui fazer uma formação em psicologia transpessoal, que foge um pouco desse clássico, né? Quando se fala de psicologia, eu sou aluna da Gama Filho, quem é Rio de Janeiro sabe que a Gama Filho foi uma grande instituição aqui, que infelizmente fechou suas portas, como muitas perdas que nós tivemos, e tive uma formação muito psicanalítica, a Gama Filho, e também eu tenho mais de 30 anos de formada, enfim, era de psicanálise mesmo que se falava, e eu fui buscar psicanálise, claro, fui apaixonada pela... Fui não,
sou apaixonada pela psicanálise, né? Não vamos tirar o mérito do Freud nunca, de forma alguma. Mas me faltava alguma coisa na psicanálise, sabe? Me faltava mais interação. Eu fui paciente de psicanálise e eu gosto da interação, eu gosto do contato. E a psicanálise, ela põe restrições a isso, né? Até que eu fui a um congresso no Copacabana Palace e a minha psicanalista fingiu que não me conhecia. Eu falei, gente, isso é muito para minha cabeça, né? Como é que eu compartilho a minha intimidade com alguém, e essa pessoa finge que não me conhece? Eu não sei hoje como os psicanalistas estão agindo, acredito que isso esteja também transformado, né? Porque o mundo mudou muito, mas de alguma forma aquilo me agrediu, sabe? E aí eu fui buscar a terapia lacaniana, que também era um seguidor de Freud, né? Já tinha uma outra visão, mas o tal do tempo lógico começou a me incomodar muito. O tempo lógico é que você está no processo terapêutico, o seu terapeuta entende que você não está usando o seu tempo, você está enrolando, está procrastinando, ele encerra com 20 minutos. Gente, eu era moradora de Bangu, para quem é do Rio de Janeiro sabe. Estudava em Piedade e fazia terapia em Copacabana. Agora imagina, eu ficar excursionando pelo Rio de Janeiro o dia todo e aí ficar no processo terapêutico 20 minutos e ela achar que eu estava procrastinando e me mandar embora. Então eu falei, ainda não me encontrei. Ainda não era ali, Márcia. Eu falei, não dá, eu não estou procrastinando, senão eu não faria todo esse processo de ir para a Piedade pela manhã, né? Eu ainda estava no final do curso de psicologia, e depois ir para a Zona Sul de ônibus, enfim. E depois voltar para Bangu de ônibus. Gente, saía de casa às 6h30 da manhã, voltava 8 horas da noite, 9 horas da noite, para no dia seguinte começar tudo de novo. Imagina se eu ia procrastinar em Copacabana. Não era, mas enfim, talvez até fosse. Mas eu não queria aquele processo terapêutico, enfim. Mas foi bom, foi uma grande descoberta também, porque tudo que a gente aprende não só agrega valor, né? E aí eu tinha uma certa resistência à Gestalt, até que uma amiga falou, vou fazer uma formação, não quer ir assistir a uma aula da formação, enfim. Eu fui, me apaixonei e resolvi realmente estudar Gestalt, né? E foi por esse caminho que eu fui galgando meus degraus até hoje e acrescentando coisas, sempre achando que um processo novo ia acrescentar, enfim. E as terapias quânticas, há muito, muito tempo, mais de 20 anos, eu li um livro do Deepak Chopra e eu falei, gente, é um médico indiano que fala da cura quântica, né? Porque a máxima da cura quântica é que nós fabricamos todas as doenças e, consequentemente, nós podemos curar todas elas, né? E isso já fazia muito sentido dentro de mim. Então, quando você vê que isso já está, de alguma forma, colocado no papel, né? Que outras pessoas já pensam isso, que você não pensa sozinho, claro que isso já vinha muito antes do Deepak, mas foi o meu primeiro contato com isso realmente de forma concreta, através de um livro. E aí fui buscar mais ainda conhecimento nessa área, foi quando eu fiz uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Aí eu conheci a minha Disney, falei, cheguei na minha Disney, agora eu estou realmente identificada com o que eu estou fazendo. É o que eu quero, é por aí, né? E descobri técnicas que via transformações muito grandes num espaço menor de tempo, porque a nossa necessidade, a nossa urgência de sair da nossa dor é constante, né? É necessário. E se existem processos que nos levam no menor espaço de tempo a 2 pontos, por que a gente vai ficar postergando isso e sofrendo, né? E eu estou falando de elaboração realmente, não estou falando de pôr a sujeira embaixo do tapete. Então, eu descobri através dessa pós em psicologia transpessoal que, assim, existiam muitas coisas que nós poderíamos fazer e que seria extremamente importante para a aceleração desses processos. Eu queria até dar uns exemplos, Márcia, se você me permite. Acho que o exemplo, ele agrega muito valor, né? Porque às vezes você usa termos técnicos e parece tão distante, tudo tão distante, né? E talvez através dos exemplos a gente possa interagir melhor com as pessoas. Eu quero usar alguns exemplos que eu vivenciei comigo no processo terapêutico e até também com pacientes meus.
Peraí, Vou usar Rosane, um da... antes de você dar os exemplos. Pessoal, a Rosane vai trazer alguns exemplos de métodos e de coisas que funcionaram para ela. Vocês podem interagir com a gente, vocês podem comentar aqui se já Sim. viveram algum processo semelhante, se o que a Rosane está dizendo faz sentido para vocês. E a Rosane está presenteando a gente, assim como a Ruth presenteou hoje, ontem, com uma sessão. Então, ao longo da nossa entrevista, várias vezes eu vou publicar aqui no chat uma senha. Então, estejam atentos. No final da nossa entrevista, vocês mandam uma mensagem para a Rosane aqui na conversa, no direct do Instagram, para vocês se habilitarem a serem os sorteados, né, ou a sorteada para uma dessas sessões. Essa senha, ela só vale até as 9 horas da manhã. Por quê? Porque a gente considera que a gente quer presentear quem também consegue estar aqui com a gente. Quem não consegue, a gente entende. Mas é muito importante para nós que nos dispomos a fazer um programa como esse, contar com vocês aqui no ao vivo. E aí eu cheguei, né? Foi uma decisão minha, já que o programa está instituído dessa maneira, que a gente vai presentear quem está dentro do ao vivo. Se você está assistindo gravado, vem com a gente, compartilha com a gente o seu problema, conversa com a gente está disponível para te ouvir, mas a gente está disponibilizando um atendimento, um sorteio de um atendimento para quem está ao vivo. Então, até as 9 horas, a senha vai estar valendo. É só mandar por mensagem para a Rosane e depois ela vai entrar em contato com vocês. Fiquem atentos no chat. Eu vou repetir várias vezes a senha para que todo mundo que está aqui tenha a possibilidade de anotar. Outro recadinho, manda muito coraçãozinho para a gente e não esquece de mandar agora para alguém que você ache que precisa ouvir o nosso recado para que mais pessoas cheguem aqui. E lembrando, se os exemplos que a Rosane vai trazer para a gente fizerem sentido para você, se estiverem conectados com o que você pensa, comenta com a gente aqui no chat, tá? Vamos lá, Rosane. Olha os coraçõezinhos aí Isso, subindo. muitos coraçõezinhos, pessoal. Gratidão, gente. Então, gente, complementando o que a Márcia acabou de falar, né? Para a projeção do nosso trabalho, não para a projeção do nosso ego, mas para a nossa ideia de que curar o mundo é um jargão pesado, né? Olha como elas são petulantes, elas querem curar o mundo, mas vamos pensar na cura do nosso mundo individual, cada um de nós é um mundo, né? Se eu me curo, se eu sou melhor comigo mesma, eu vou ser a melhor mãe, a melhor amiga, a melhor esposa, a melhor profissional, enfim, eu vou melhorar em todos os aspectos. Então, nós falamos do mundo individual de cada um, né? E é claro que isso vai reverberar nesse mundão aí que a gente pertence, né? Então, a nossa ideia de curar o mundo nesse sentido, nós somos mundinhos, não menores, mundinhos só de uma forma carinhosa, não pejorativa, mas todos nós somos mundinhos individuais e quando a gente cura esse mundinho, a gente se torna melhor, né? Então, eu quero dar alguns exemplos que já passaram pelos meus atendimentos. Às vezes eu deslizo com consultório, mas hoje eu estou 99% no remoto. Mas foram tantos anos de consultório que eu ainda falo, já passaram pelo consultório, mas o remoto veio para ficar, gente. O remoto funciona tão bem quanto. E assim, nossa, tirou a gente do engarrafamento, da dificuldade de estacionar. É uma modernidade também muito boa, né? Até tirou Mesmo a que um gente dia a da gente volte. procrastinação, né? De Copacabana, Exatamente. Bangu, facilitou muito também esse processo. Facilitou. Se eu procrastinava, que eu discordo dela, mas pelo menos estando em casa, né, já fica mais difícil de procrastinar. Você está ali. Enfim. Mas vamos aos exemplos, né? Chegou aos atendimentos, aos meus atendimentos, um rapaz com 14 anos, ele tinha uma dificuldade absurda de se relacionar em família, em especial com o pai. Ele praticamente não se dirigia ao pai, até com a mãe tinha um relacionamento bom, com os irmãos mais arredio, mas no colégio, relacionamento péssimo, enfim, uma pessoa com muitas dificuldades.
E aí nós começamos a trabalhar as questões dele do colégio. Apareceu um colégio famosíssimo aqui no Rio de Janeiro, se não o mais famoso, um dos mais famosos, é um colégio caro, e ele foi vítima de uma situação de bullying, não de bullying, ele foi vítima de uma calúnia, e a administração do colégio, a coordenação, ao invés de investigar a situação, já foi colocando o rapaz como errado, como tinha quem tivesse pego o dinheiro de um coleguinha, né? Sumiu o dinheiro de um coleguinha, um outro colega pegou, deu esse dinheiro a ele, esse meu paciente com um grau de ingenuidade muito grande, pegou aquele dinheiro, sabia que não era dele, mas aceitou e resolveu distribuir, olha só, né? Resolveu distribuir. Havia nele um sentimento de coletividade, mas na verdade ele estava sendo vítima de um golpe do colega que queria que ele fosse envolvido numa situação de roubo, porque ele era muito calado, e aí entrava o bullying, aquele que se isola, né? A coordenadora chegou na sala, só viu ele distribuindo dinheiro e o outro que tinha dado queixa. Então, ele roubou o dinheiro. Bom, até que depois ficou esclarecido que um outro pegou e fez aquilo intencionalmente, mas o propósito de falar aqui não é dessa característica específica. Esse rapaz tinha muita dificuldade de relacionamento e no colégio nós fomos trabalhando, ele foi melhorando, começou a ser convidado para festas, coisas que ele não era visto na escola, na verdade ele não era visto. E foi melhorando e a relação com o pai não melhorava. Era muito pouca e o pai ia levá-lo, eu atendia sábado pela manhã, o pai ia levá-lo, ficava estudando na recepção, e eu até pensei no início, falei, esse processo terapêutico não vai engrenar. Sábado de manhã, muito cedo, um jovem, mas ele participava, ele queria mudanças, ele estava insatisfeito com o que acontecia com ele nos diversos nichos da vida dele, né? E aí o processo terapêutico foi entrando para o término, para que eu desse alta, ele evoluiu super bem, super rápido, e a mãe virou para mim e falou assim, você faria com ele TRVP? Gente, o que é TRVP? Terapia de regressão a vidas passadas. Ah, Rosane, você está dizendo que existem vidas passadas? Não, não estou dizendo não. Estou dizendo que existem sintomas que nós não encontramos uma explicação no nosso consciente no momento, né? E que essa técnica, que eu nem sei se hoje ainda estão usando esse nome, quando eu fiz a formação era esse nome, mas eu acho extremamente inadequado, porque envolve até questões religiosas, você falar de vidas passadas, embora quando a pessoa se permite passar pelo processo, quando ela sai do preconceito, ela percebe que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver necessariamente com vida passada. Eu não quero provar em nenhum momento que você viveu uma outra vida. Eu não provo isso. Eu quero te libertar do sintoma. E a técnica leva a isso. Então, a gente esquece o nome da técnica e vai para a prática. E eu falei para ela, olha, ele ainda é muito jovem, mas eu posso conversar com ele, que eu sempre tenho uma introdução deixando claro para a pessoa que o propósito não é provar nada, porque aparecem situações bastante ímpares e que por vezes causam dor, mas eu não tenho como provar aquilo, eu tenho que tirar, ajudar a pessoa a sair daquilo. Ela falou, não, conversa com ele. E eu conversei e falei para ele, olha, você quer passar por esse processo? Sua mãe tem curiosidade, acha que poderia te ajudar? Ah, quero. Bom, eu apliquei a técnica nele e ele se viu num lugar que para ele era em Londres, era na Inglaterra, numa casa onde entravam e saíam homens, só homens, uma casa toda fechada, talvez até pelo clima, era noite, e eu perguntei para ele se ele queria entrar nessa casa. Ele disse que queria. Ao entrar nessa casa, ele viu que era uma casa onde aconteciam jogos, vários homens jogando. E eu fui conduzindo a técnica, até que, para não falar passo a passo da técnica, que não é esse o propósito, até que ele viu que em algum momento ele jogava com alguns outros homens e ele perdeu um bom dinheiro. E nisso houve um embate verbal entre ele e um outro homem. E ele, de alguma forma, foi agressivo, debochou desse homem que estava nesse embate com ele, e esse homem o matou. Ali naquela experiência,
ele viu que foi morto por aquele homem. E eu continuei na condução da técnica e ele teve a sensação, teve a sensação de que era o pai dele nessa existência. Bom, então, qual é a correlação com a vida desse rapaz hoje e qual foi o sintoma que nós conseguimos retirar? A queixa principal, quando ele foi para o consultório, que eu até errei aqui no relato da ordem dos fatores para vocês, mas vou colocar agora, ele estava viciado em jogos eletrônicos e num dado momento o pai tirou o roteador, porque vem jantar, depois eu vou, vem almoçar, depois eu vou, vem... Bom, enfim, como todos nós conhecemos alguém assim em família que tem um jovem que quer ficar no jogo eletrônico direto e ele não fazia mais nada, comprometendo os estudos, só com os jogos. Um dia o pai foi lá, arrancou o roteador e falou, não, parou, vamos rever isso aqui. Quando o pai arrancou o roteador, ele foi à cozinha e pegou uma faca e voltou para matar o pai. Quando ele voltou com a faca dizendo que ia matar o pai, porque ele queria o roteador, fazendo um parênteses, não sei se vocês já sabem, já tem alguns anos que jogos eletrônicos, que os eletrônicos têm um CID, um Código Internacional de Doenças, já é considerado uma doença a dependência de eletrônicos, né? Então, ele voltou com a faca querendo matar o pai e os pais chegaram à conclusão de que está tudo errado, ele vai para o processo terapêutico. A relação melhorou, mas não tinha assim uma grande evolução nessa relação com o pai, com o processo terapêutico, e o pai já havia colocado que ele foi o primogênito, levava para o trabalho, pai trabalhando numa multinacional, então tinha aquele dia com o filho, ele ia e não interagia com o pai. Essa coisa se arrastava há muito tempo. Até que, nessa técnica, ele vivenciou essa experiência, que ele havia passado por essa experiência e que essa pessoa era o pai dele hoje nessa existência, né? Se a gente usar essa linguagem. E aí nós tivemos a oportunidade de entender que ele precisava se liberar dessa experiência que ele tinha, desse registro, né? Que isso estava travando a vida dele com o pai hoje e transformar a vida dos dois. Bom, você está afirmando que ele viveu isso? Não, vamos voltar a isso. Eu estou afirmando que ele tinha um registro e que com o processo terapêutico ele se libertou disso e a relação dos dois mudou. Também existe, gente, a teoria do inconsciente coletivo, que se aplica totalmente a essa situação. O que é a teoria do inconsciente coletivo? Todos nós já sabemos que nós somos energia, nós somos uma anteninha, né, que capta as coisas. Então, de repente, essa experiência dele não foi dele, foi de uma outra pessoa, talvez lá na Inglaterra mesmo, e que por uma sintonia na anteninha dele, ele estava com esse registro, mas o processo terapêutico resolveu. A intenção, novamente reforçando, não é provar que ele foi aquela pessoa, que o pai foi a outra, que o pai matou, que ele matou, não é nada disso. A intenção é sair daquilo. Então, isso foi me fascinando, esse trabalho de ver que como transformava vidas com tão pouco tempo, sabe? Como que a pessoa saía daquele sentimento com tão pouco tempo. E aí, nesse processo, eu fui investindo cada vez mais na minha busca por esse trabalho, né? Por essa área de atuação e vendo que era capaz de transformar vidas com essas técnicas que as pessoas, não sou eu, Rosane, eu apenas aplico as técnicas e tenho uma formação, né, que me permite conduzir a técnica. Mas a transformação vem da pessoa, vem do momento da pessoa, enfim, de uma série de coisas. E, paralelo a isso, eu fui conhecendo a terapia quântica e fui agregando. Às vezes, quando eu tenho que me apresentar, como a Márcia falou aqui, ou iniciando um trabalho, gente, hoje eu fico confusa, porque são tantas formações que eu já não sei das formações, não é, Márcia? A gente vai ficando assim, tem que parar para pensar, né, a respeito das nossas formações e, por vezes, com os anos de experiência que a gente vai adquirindo nos atendimentos, nós também começamos a desenvolver técnicas que daqui a pouco a gente vê,
Mas eu nunca fiz um curso, uma formação que eu tenha aprendido isso. Mas você pega um pedaço de uma técnica com outra, com algo que você intui ou capta, usa-se a linguagem que achar mais adequado e você vai desenvolvendo técnicas e as coisas vão fluindo, e isso aqui é importante. Então, assim, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço e agregando esses valores da terapia quântica, né, que você é responsável por tudo, por tudo de bom e por tudo de ruim. E isso, gente, embora seja muito sério, porque se eu sou responsável por tudo, caramba, e aquele problemão, eu também sou responsável, Rosane, que surgiu na minha vida. Lamentamos informar que é, né, Márcia? Não tem jeito. Lamentamos informar. Aquele problemão e aquela coisa boa foi você que criou, foi você que atraiu, mas também qual é a parte maravilhosa? A responsabilidade está na minha mão, na medida em que eu descubro, peraí, vamos transformar isso aqui, vamos modificar isso aqui, porque eu posso, né? Porque eu tenho capacidade para isso. Então, o nosso processo enquanto terapeutas diz respeito a isso. Eu acho que eu já falei muito, não sei, Márcia diz, eu queria dar mais um outro exemplo rapidinho, Vai dar. mas vê aí, Deixa eu Márcia. só interagir aqui. A Lili está nos perguntando se essa técnica que você está citando funciona em qualquer situação. Você já vai responder. Eu vou trazer só um olhar muito interessante, gente, porque quando eu comecei a minha carreira como terapeuta, eu não sou psicóloga. Então, muitas vezes, eu fui procurada e quando as pessoas me perguntavam, você é psicóloga? E eu dizia, não, não sou psicóloga. Ah, muito obrigada. As pessoas queriam fazer um atendimento de apometria, queriam fazer uma sessão de reiki, uma sessão de terapia multidimensional, mas ainda tinham a resistência de ir a um terapeuta não psicólogo, um terapeuta não psicanalista. A física quântica nos mostrou que o conhecimento que a gente adquire, ele é o nosso corpo, é o nosso escopo, mas que a gente está lidando com a energia. É a energia mental, é a energia emocional. E essa conexão que a gente faz com tudo aquilo que a gente acessa. O exemplo da Rosane, não necessariamente o rapaz viveu uma outra vida na Inglaterra e matou o pai, mas ele pode ter crescido ouvindo uma história como essa. Eu cresci ouvindo que a vida era dura, que tinha que trabalhar muito para ter o mínimo necessário, que tinha que trabalhar muitas horas por dia. Num determinado momento da minha vida, eu trabalhava 12 horas por dia e vivia sem nada financeiramente. Mas eu achava que aquilo era o correto, aquilo era o meu sinal de luta. Então, o inconsciente coletivo é uma ideia que você acessa, é um conteúdo que você acessa e você compra como se fosse uma verdade. Então, respondendo a minha parte, a pergunta da Lili, essa técnica que a Rosane apresentou funciona para tudo. A minha pergunta é, o quanto você está disposto, como o cliente da Rosane estava disposto, a deixar ir o que não serve mais? Porque se somos 100% responsáveis pelo que produzimos, pelo que vivemos, somos 100% responsáveis pela restauração do nosso equilíbrio pessoal, para não falar de cura, né? O quanto a gente está disponível para realmente transformar a nossa vida. Queria, então, que você respondesse essa pergunta, se a técnica que você usou com o seu cliente funciona para qualquer tema, e aí sim que você nos dê mais um exemplo do seu trabalho, porque acho que é super enriquecedor. Essa hora é a hora dos coraçõezinhos, essa hora é a hora de convidar mais um amigo e de prestar atenção na senha, que eu estou publicando várias vezes para vocês se habilitarem a um atendimento com a Rosane. Então, vamos lá, pessoal. Respondendo a pergunta da Lili, né, que a Márcia aí colocou tão bem. Gente,
todas as técnicas funcionam com qualquer um, mas você tem que estar predisposto, você tem que estar pronto. Por que que para um é ótimo, para o outro não é? Também tem as nossas afinidades, né? Nós nos afinamos com algumas coisas e com outras não, nos afinizamos, né? E tá tudo certo também, né? O importante é você encontrar qual o caminho que você se sente melhor, né? Não é as pessoas ainda ficam presas a títulos. O importante é que dê resultado. Se o profissional que está do outro lado, se ele é sério, porque também teve uma febre aí, né, de coach, por exemplo. Gente, não estou fazendo propaganda contra o coach, não. Mas vi várias pessoas que não conseguem administrar o próprio umbigo, que de repente, em um mês, virou coach. Então, cabe a você olhar com olhos de avaliação, vamos tirar o crítico, com olhos de avaliação, qual é o histórico daquele profissional, se alguém te indicou, porque tem muita gente boa, muita gente séria, fazendo muita coisa, e não necessariamente com uma formação universitária. Essa é a minha base, mas não é a única formação que tem importância. E também tem pessoas com formação universitária que estão precisando muito mais de ajuda, que estão podendo oferecer. Eu, por exemplo, me disponho a passar por processos terapêuticos constantes, porque eu não quero retroagir o que a Márcia falou, né? Nós não caímos do céu equilibradinhas, bonitinhas, com a vidinha arrumadinha, não. Todo mundo aqui tem uma busca, uma história, e a gente desliza pra caramba. Recentemente, num processo terapêutico que eu venho passando, né, mais uma vez, sempre procurando estar melhor, eu descobri uma história minha que eu falei, gente, jamais imaginei que eu estava com esse registro, que ele é tão antigo que ele afetasse a minha vida, mas estava afetando. Então, assim, a busca é constante, as marcas estão aí no nosso inconsciente, em função do nosso momento ela aparece ou não, né? Então, essa técnica é pertinente a vários processos? Sim, e existem outras técnicas. Eu falei dessa, que é uma técnica que as pessoas têm curiosidade, mas tem a mesma técnica de regressão de idade que você está falando de você hoje. Você volta no tempo, que foi a que eu passei e descobri uma situação me atravancando hoje, que eu achei que, nossa, eu custei até a fazer um link, porque não era nada consciente. Mas foi ótimo que eu já destravei, né? Então, a técnica é pertinente, a gente sempre conversa com o paciente para ver qual é a técnica que vai aplicar, quer dizer, não é que ele resolva, mas ele me faz relatos e eu vejo qual é a técnica que eu vou aplicar, né? Mas eu vou dar outros exemplos mais corriqueiros, talvez, que não envolvem morte, para vocês entenderem outras coisas que essa técnica pode tratar. Por exemplo, me apareceu no consultório uma pessoa que não entrava em loja de material de construção. Não entra em loja de material de construção. Mas eu não estou falando daquela, aqui no Rio tem Leroy Merlin. É uma dessas lojas que, na verdade, é um showroom, que você tem coisas de jardim, móveis de jardim, que você tem plantas, que você tem o setor de luminária, o setor de almofadas, de decoração, de cortina, não e mais os produtos de obra, né, como revestimentos, pisos, hidráulica, elétrica. Não é essa loja, é aquela loja mais rústica, que vende pedra, cimento, tijolo, que você vê as coisas assim meio expostas na entrada da loja, né? Lojas mais... Pendurado no teto, ali É, ao alcance das mãos, cimento, pedra, sim, areia, sim. tudo ali. Essa loja mais rústica que você tem acesso a essas coisas. A pessoa entrava em pânico e não entrava em loja de material de construção. É uma coisa, um comportamento totalmente atípico, né? A pessoa estava incomodada com isso. E aí, na condução da técnica, o que que apareceu? Apareceu a pessoa com registro de ter morrido num terremoto e aquela ideia de pedra, tijolo, areia, terra, né? Aquela coisa meio bagunçada desse tipo de loja que eu estou falando, porque bagunçada no sentido de que é uma coisa que não dá para arrumar muito, né? Tá ali os montinhos, despertava esse registro na pessoa. Então, novamente, ela morreu num terremoto? Não sei, não faz diferença nenhuma para mim, né? Não quero provar isso. O que eu quero dizer é o seguinte: a técnica tirou o sintoma, a pessoa entra tranquilamente
em loja de material de construção, está com essa situação resolvida, né? Era um entrave. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa desmistificar, sair do preconceito. Ah, mas eu sou de uma religião que diz que não existe vida passada. Ótimo, eu também não estou dizendo. Se eu, Rosane, acredito, é uma questão minha. Eu não levo isso para o meu trabalho. O que eu estou dizendo para vocês é que essa técnica tem uma abrangência, essa específica que eu resolvi falar, mas um conjunto de técnicas, né, que se pode trabalhar. E a capacidade de transformação, de ganho através dessa técnica é fantástica. Por exemplo, vou me usar como exemplo numa situação quase que cômica, pena que o vídeo não vai dar para eu mostrar. Mas num período X da minha vida, eu comecei que quando eu ia lavar os cabelos, o que aliás eu faço diariamente, eu e Márcia moramos no Rio de Janeiro, gente, aqui tá uma delícia. Ó, os cabelos assim, porque a gente tem que... Aqui na sala não tem ar-condicionado, eu prefiro falar aqui da sala. Então, bota o ventilador em cima, que aqui, né, como dizem os cariocas, já ligaram o maçarico, enfim, já tá pegando fogo essa hora da manhã. Mas então, eu ia lavar os cabelos, fechava os olhos, né, claro. Quando eu fechava os olhos, eu ficava por vezes olhando para o meu tornozelo, para o meu calcanhar, e ficava quase que rodando em volta de mim mesma. Eu olhava, imagina, né, que eu estou aqui, eu olhava para cá e ficava olhando, né, e virando, olhando e virando. E eu falei, gente, enlouqueci, o que é isso que eu estou fazendo quando eu vou tomar banho, que eu nunca fiz isso? É uma dancinha nova, vou lançar na internet a dancinha do tornozelo. Mas aí eu comecei a repetir padrão, falei, pirei na batatinha. Cheguei na minha terapia e falei, olha, vamos ver o que é isso aqui, não estou entendendo não, mas de uns dias para cá eu estou fazendo isso, estou fazendo sempre. E aí, passando pela técnica, eu me vi caminhando num deserto, eu caminhava nesse deserto, vinha uma cobra por trás que picou o meu tornozelo. Eu, particularmente, tenho pavor de cobra, mas eu e a grande maioria da população mundial, tá? Acho que está no inconsciente mesmo de todos nós, né? Então, não é nada, é terapêutico, não, é geral. Mas passei pela técnica, desapareceu o sintoma. Então, são esses exemplos que eu quero dar para vocês de, às vezes, padrões estranhos que não são justificáveis e que a gente pode mudar e a pessoa fica livre daquele comportamento. Um outro, vai ser o último, Márcia, me usando como exemplo também, né? Quando eu comecei a atender com Gestalt, isso já tem mais de 30 anos, dava para sentar no chão, gente, era uma beleza. Tudo tranquilo. Depois, né, o tempo vai passando e nós atendíamos, eu trabalhava numa clínica onde eram 6 consultórios e 6 psicólogos ao mesmo tempo. E nós atendíamos com uma almofada nas costas e uma almofada no chão, né? Fazendo aquele L, assim, atendia sentada no chão. Normal, eu e o paciente sentados. Chegou um momento que eu percebi o seguinte, de repente, o paciente continuava sentado e eu tinha feito isso aqui, gente. Eu tinha escorregado, eu estava deitada. Aí eu disfarçava, voltava. Bom, eu fiz isso 1, 2, 3, 10, falei, peraí, a almofada está com defeito, ou sou eu que estou dando defeito? Tem alguma coisa errada aqui. O que eu resolvi deitar no processo terapêutico que não é meu? Né? Eu estou conduzindo, eu preciso de terapia urgente. Deve ser uma carência enorme que eu estou deitando na terapia que não é minha, né? Que eu estou conduzindo. Aí voltei eu lá para a minha terapia. Falei, olha, está acontecendo uma situação muito estranha. Eu estou deitando nos meus processos terapêuticos. Eu, enquanto psicóloga, né, conduzindo o processo. Fomos passar por essa técnica também, apareceu um registro em mim de ter ficado amarrada, muito tempo deitada, aguardando para ser decapitada, envolvida no movimento político na França, e fiquei aguardando. Aí, vou falar para vocês várias coisas que fazem sentido nesse processo, nesse sintoma que apareceu, várias outras coisas que eu resolvi ali e que também não posso e não quero provar. Mas, por exemplo, eu tinha muita infecção de garganta, muita, a vida toda. Tenho meus dentinhos cinza, hoje os dentistas já dizem que é lenda que a tetraciclina enfraquecia o dente das crianças e que deixava os dentinhos cinza.
Tenho minhas dúvidas, porque eu fui uma usuária de tetraciclina com muitos processos de infecção de garganta. Sempre com aquilo. Isso aqui, gente, que eu estou fazendo aqui, olha, nem eu mesma faria. Ninguém poderia colocar a mão na minha garganta. Essa blusa de gola rolê que nós usamos hoje, né, Márcia? Já chamou cacharel, já chamou. As coisas vão mudando de nome. É a mesma moda, vai mudando de nome. E aí eu tinha a minha cacharel, que hoje é a gola rolê, e eu fazia assim, gente, a minha era deformada. Nada podia. Cordão era uma coisa que não existia na minha vida. Nada que tocasse assim em mim. Se alguém, por algum motivo, resolveu brincar e colocar a mão no meu pescoço, acabou de arrumar uma inimiga. Mas eram condutas que eu tinha, que eu não associava, eu não linkava uma coisa com a outra. E aí, num dado momento da minha vida, uma comadre minha, eu tenho um monte de afilhados, gente. Uma comadre minha teve neném e ficou mal da coluna. E eu fui acompanhá-la ao ortopedista. E eu sentia muitas dores na cervical também. E aí o ortopedista pediu um raio-x e ali descobriu também que eu tenho uma má formação na cervical. Eu não tenho o disco entre a segunda e terceira vértebra. Ou seja, eu tenho várias histórias aqui. Dor na cervical, ausência do disco, eram amidalites recorrentes. E aí, naquela história lá, voltando à técnica, que eu fiquei vários dias amarrada, aguardando para ser decapitada, que depois de várias pessoas envolvidas nesse movimento passaram por esse processo, segundo aí o que o meu inconsciente estava mostrando. Quando eu fui para... E alguma coisa acionou esse registro naquele momento da minha vida, que eu comecei a escorregar no consultório, né? Deitar, sentar e escorregar. Eu fui para o meu processo terapêutico, voltei a ficar na minha postura de profissional lá sentadinha. As amidalites passaram a ser muito pontuais, né? Os colares puderam ser usados, as golas rolês puderam ser usadas. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: desapareceu o sintoma. Fui decapitada, fui na França, não sei, não quero saber, não faz diferença. Então, são alguns poucos exemplos, Márcia, que eu quero. E, gente, eu sei que assim, talvez seja muita informação, talvez seja muito diferente para algumas pessoas, talvez eu não tenha sido clara. Me chamem no privado, tá? As pessoas que estão aqui porque me seguem, por favor, sigam a Márcia também. E quem segue a Márcia, se achar que vale a pena me seguir, tá? Para a gente poder divulgar o nosso trabalho e a nossa ideia de curar o mundinho de cada um. Isso se a aí. gente conseguir curar o mundinho de cada um e propagar isso para o mundão, nossa missão está cumprida, não é, amiga? É isso que a gente quer. Eu quero fazer uma alusão muito holística a esse teu último relato sobre essa questão de você escorregando e ficando deitada. E o teu relato inicial hoje, você falou muitas vezes sobre uma confusão mental. Estudei tal coisa, mas ainda não era o que eu queria. Fui buscar outra coisa. E aí fui buscar terapia. E aí a terapeuta achava que eu procrastinava. Olha que confusão que acontecia. As vértebras cervicais, elas representam as nossas confusões mentais. E entre a C3 e a C4 estão as nossas características linguísticas, a nossa comunicação. Quando você estava no teu processo, né, como psicóloga, ouvindo o relato do teu cliente, naquele momento em que talvez na sua mente entrasse aquela coisa que dizia assim: puxa, eu devia dizer tal coisa, mas nessa linha terapêutica eu não posso falar. Você acabava travando ali a sua C3 e a sua C4 e você voltava para aquele estado de estar amarrada. Você podia não lembrar mesmo daquilo, mas você se sentia naquele momento, talvez, de mãos atadas. É muito importante, na minha visão, muito pertinente. Todas as formações que eu ofereço, eu digo para as pessoas: façam a escuta ativa, aquilo que está sendo dito, e embasem o seu conhecimento nos aspectos metafísicos,
que é o que está atrás do que a gente está vendo. Eu tive uma cliente que até era minha amiga e eu nunca reparei. Nas 3 primeiras sessões que ela veio, eu não reparei aquilo. Mas na 4ª sessão, o elevador nunca chegava. E eu falei, ué, liguei para a portaria, olha, a cliente tal. Aí o porteiro me disse, ela está subindo de escada. Quando ela chegou, eu falei, querida, por que você subiu de escada? E ela me disse, eu sempre subo de escada, porque eu tenho pavor de elevador. Naquela sessão eu disse para ela, vamos trabalhar isto, porque você está numa busca de um novo trabalho e se você precisar fazer uma entrevista num prédio que tenha 20 andares. Aqui no meu consultório já era terrível, porque era 9º andar. Nós fizemos uma sessão de terapia energética. Eu não queria saber por que ela tinha medo do elevador. Vamos desconfigurar esse medo. Mas eu, naquela época, eu não achei que ia melhorar assim. Na sessão seguinte, quando o porteiro telefonou para mim, eu desci no elevador para buscá-la. E subimos juntas. Na sessão seguinte, ela disse ao porteiro, diga a ela para não descer. E ela subiu de elevador sozinha. E ela disse, eu ainda me sinto desconfortável, mas eu já consigo. Então, é muito importante, eu acho que a Rosane hoje está dando um exemplo para nós, terapeutas, de como você pode conciliar o conhecimento quântico com todo o conhecimento da psicologia, da psicanálise. E mais do que isso, nós somos um todo. Nós não somos apenas uma parte. Por isso, quando as pessoas me pedem para descrever as minhas habilitações, assim como eu fiz com todo esse grupo aqui, eu digo, não sei o que dizer. E aí eu coloco 5 habilitações que dizem quem eu sou. E todas as outras que estão em volta são a base para que eu seja quem eu sou. Isso não é uma conversa entre terapeutas, é uma conversa entre pessoas. Todos vocês que estão ouvindo a gente, vocês têm várias qualificações. E vocês têm a base personal que fazem com que vocês sejam quem vocês são. E se isso de alguma maneira não está confortável, não está positivo, o processo terapêutico vai te ajudar a descobrir que ponto é esse. E aí, desfaz o laço, desfaz aquele nó daquilo que você ouviu na sua infância, na sua adolescência, daquilo que você ouve hoje no seu trabalho, no seu relacionamento e que faz com que você se mantenha preso ali naquele nó energético. Os exemplos da Rosane hoje foram brilhantes e eu acho que uma grande contribuição para vocês. Quero convidar mais uma vez vocês a seguirem a Rosane. Estou lançando aqui no nosso chat pela última vez a nossa senha para que vocês enviem essa senha para a Rosane e se habilitem a uma sessão. E se o que a Rosane te trouxe toca no seu coração, inicie um processo terapêutico. A gente cura o nosso coração, a gente cura o nosso pensamento. E só, entre aspas, de fazer isso, nós conseguimos, sem querer, curar a nossa família, os nossos amigos. Porque tem uma citação que eu digo muito, de Elizabeth Lesser, uma das grandes discípulas da Helena Blavatsky, que ela diz que a alma que se eleva, eleva o mundo. Quando a gente melhora, o mundo à nossa volta melhora. E a gente pode fazer isso por nós e por todo mundo que está à nossa volta. Então, eu vou convidar vocês para seguirem a Rosane. Quem não me segue, seguir a mim. E se você quiser ter um apoio de uma associação terapêutica que te ajuda como terapeuta, te dá formações, informações e apoio, entre em contato com a gente também, que a gente te envia
um convite para você participar com a gente da nossa próxima reunião e saber um pouquinho mais. Se você é terapeuta, se você é psicólogo, que você tenha um grupo que te apoie também na manifestação do seu trabalho. Acho que isso é muito importante para todos. Isso é a missão, a grande missão da ACITEC, Associação Internacional de Terapeutas Quânticos. Rosane, querida, foi uma maravilha a tua passagem aqui. Foi uma contribuição enorme para mim, de ouvir os relatos, para todo mundo que estava aqui com a gente. Então, eu agradeço quem estava aqui comigo. Amanhã a gente continua o nosso programa. A gente tem 10 dias seguidos de programa Márcia Barreto Entrevista com terapeutas da ACITEC. E eu deixo a despedida com a Rosane, com a minha maior gratidão, meu coração muito feliz por ter te recebido. Então, a despedida Márcia, é sua, gratidão. A gratidão é toda minha de estar aqui participando do seu programa, falando para o teu público, né? De você ter aberto esse espaço para que eu pudesse falar um pouquinho do meu trabalho. Eu achei que deveria citar exemplos para que a coisa desmistifique, não fique um papo de verbetes profissionais, uma linguagem técnica que desanima as pessoas, para que cada um pudesse se identificar um pouquinho e pensar a respeito da sua própria vida. Talvez isso aqui eu precise de uma ajuda terapêutica, enfim, a minha ideia foi essa. Então, toda a minha gratidão por você ter aberto seu espaço, minha gratidão a esse grupo que está com a gente há 1 hora aí, desde 7h45, né, guerreiros que acordaram, guerreiros e guerreiras que acordaram cedo para estar com a gente, ou já estão no trabalho, estão dando um jeitinho, enfim, a nossa gratidão por esse grupo grande que se dispôs a nos ouvir, né? E nós estamos nos colocando disponíveis no privado, tanto para ajudar os terapeutas que queiram se juntar a nós na CITEC, quanto aos que entendem que o nosso trabalho pode ajudá-los enquanto pessoa. Só nos chamar, vai ser um prazer enorme. Eu vou ver com a Márcia que a gente vai organizar o sorteio e já divulga para vocês o sorteio. Quero lembrar vocês, como a Márcia falou, ela vai ter mais 10 dias de entrevista. Então, se possível, participem também, os que estão aqui hoje, porque eu convidei, mas não se restringam à minha presença. Ouçam os outros profissionais, com certeza todos eles têm muita coisa para agregar à vida de vocês. Né? E conhecimento não ocupa espaço, é o que eu falo para minha filha constantemente. O que você aprender, você vai, se não servir, sempre serve, mas caso não sirva para você naquele momento, alguém você vai ajudar. Então, assim, os outros profissionais também terão muita coisa para passar para vocês. Foi um prazer enorme ter recebido, ter usufruído desse convite, estar aqui, ainda mais no Dia Internacional de todo mundo, no Dia Internacional de todos nós, né? Que a gente possa fazer de cada dia nosso um dia internacional de comemoração à vida, né? O nosso dia pessoal. E a gente acorde pensando, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Ontem não foi fácil, não. Mas hoje eu estou aqui de pé, continuando, e vou ser melhor do que ontem, porque nós, terapeutas, eu, psicoterapeuta, terapeuta, não importa o título, também temos dias ruins, gente. O que a gente faz é que a gente pega esse conhecimento e traz para a nossa prática, né? Para o nosso dia, porque nós não podemos ficar chafurdando no problema. Nossa questão é pegar o problema pelas rédeas e vamos lá. Eu sou a dona da situação, né? E transformar. Então, assim, gratidão enorme a vocês, que esse dia seja abençoado, seja iluminado e que tenhamos todos, assim, muita compaixão, muita resiliência, muita empatia pelos outros, porque a Márcia fez uma citação aí linda e a questão é essa, né? Quanto mais empático eu for, quanto melhor eu for comigo e com o outro, melhor será o mundo, tá? Espero que tenha sido agradável para vocês passar essa 1 hora aqui com a gente. Um dia abençoado. Para todos. Só lembrando, a nossa entrevista fica salva aqui no meu feed, na aba de vídeos. Essa entrevista vai para o meu canal do YouTube, vai para o meu perfil do Facebook, porque tem muita gente que não está no Instagram. Então, vocês se sintam à vontade de compartilhar, de convidar as pessoas para assistirem, porque eu costumo dizer
que quando a gente planta uma semente, nem sempre a gente vê a planta crescer. Mas um dia a gente olha e aquela planta desabrochou. E isso a gente fala de plantas e de gente. Então, lança a semente. Às vezes uma pessoinha para quem você lançou, você nem vai ver. E um dia você encontra essa pessoa e ela diz, nossa, depois que eu assisti aquela tua aula, depois que eu ouvi você dizendo aquela palavra que parecia que era para mim, eu desabrochei, eu floresci. Que a gente possa florescer hoje, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, mas que a gente possa florescer todos os dias da nossa vida. Rosane, profunda gratidão. Pessoal que esteve aqui com a gente, profunda gratidão também. Não esqueçam, mandem a senha no direct da Rosane, que daqui a pouco ela vai habilitar aí um sortudo para ser presenteado com uma sessão da Rosane. Eu me despeço com o meu até amanhã. Rosane, conte comigo. Foi uma honra e um prazer ter você aqui. A honra é toda minha. E futuramente, quem sabe estou aqui no canal da Márcia de novo, abusando dela para a gente conversar mais um pouquinho, tá? Prazer enorme. Estaremos juntas novamente. Então, pessoal, com certeza. Um grande beijo para Beijo todo mundo. grande. Até amanhã, um excelente dia para todos.